Olá galera, hoje vamos dar início à introdução ao estudo da função quadrática, né? Você já tem noção sobre ela, porque você já estudou a equação do segundo grau. Lá quando nós estudamos a equação do segundo grau, eu te mostrei como é que seria a forma do gráfico, né? Aquela parábola com cavidade para cima, com cavidade para baixo, né? A abertura dessa concavidade. E aí você já tem noção. Vamos agora aprofundar um pouco mais esse estudo. Então, eu trouxe aqui para vocês um resumo, né? Você já passou pela função do primeiro grau, sabe como é que monta o gráfico, quando a função é do primeiro grau, uma reta, então bastam apenas 2 pontos. Já na função do segundo grau, galerinha, a gente precisa de mais detalhes, porque ela não é uma reta. Pelo fato dela ser uma curva, uma parábola, com a concavidade para cima ou para baixo, alguns aspectos você vai ter que tomar cuidado para poder montar esse gráfico com mais detalhes, né? Então a gente começa pelo seguinte: você tem que, ao observar a função do segundo grau, já ter em mente se essa concavidade é aberta para cima ou se ela é aberta para baixo. Você viu nas ilustrações anteriores que isso depende do valor do A. A positivo com cavidade aberta para cima, você já vai ter que ter essa noção. A negativo com cavidade para baixo. Então isso você já não pode mais vacilar, ok? Bem, o que agora eu preciso saber mais para montar o gráfico? Eu diria que você pode saber aí uma infinidade de pontos, mas alguns são importantes. Os zeros da função. Os zeros da função são justamente os pontos onde a parábola vai cortar o eixo X, vai interceptar o eixo X. Ou seja, nesse ponto aqui ou nesse aqui, né? Isso aqui é apenas um exemplo, poderia ser do lado de cá, poderia ser só um ponto apenas, né? Ou não ter nenhum desses pontos. Como é que pode, professor? Você lembra que quando você resolveu a equação do segundo grau, quando você tem um delta positivo, eu tenho 2 raízes ou 2 zeros da função. Quando delta é igual a zero, você tem apenas uma raiz. Lembra disso? Olha o exemplo, aquele gráfico onde a parábola faz isso, ó. Aí eu tenho delta positivo. E quando delta é negativo? Aí, ó, perfeito? Não tem zeros da função, ela não vai cortar o eixo X. A gente vai ver ao longo do caminho esses exemplos. Então, olha bem, quero montar o meu gráfico da função do segundo grau. O que é que eu preciso saber? De cara, os zeros da função, que no caso aqui pode ser o x1 e o x2. Aqui, ó, zeros da função. Esses zeros da função, galerinha, quando eu estiver montando a minha tabela, que tabela é essa, professor? Ora, se eu tenho um gráfico XY, eu vou ter um par de valores, um valor para X e um valor para Y. Então, quando eu estiver montando lá a minha tabela, os zeros da função, esses zeros, eles terão, se tiverem duas raízes, 2 zeros, eles serão assim, um valor que eu vou encontrar para x e o y vai ser 0. O outro x2, o y vai ser 0. Por isso que são chamados de zeros da função. É onde o y, lembra que isso aqui é y? É o f de x, onde o y, toda função é 0. Onde toda função é 0? Ora, aqui no eixo x. Em algum ponto dela, onde? Nesse, ou aqui e aqui. Tá bom? x1, x2. Então, encontrados esses 2 pontos, que são as 2 coordenadas, cada ponto tem uma coordenada x, y, né? O importante é que é sempre você estar trabalhando com esse par aqui, ó. Essa coordenada x, y. Bem, feito isso, qual é o outro ponto mais tão importante nessa parábola aí, na construção dela?
o vértice da parábola. Se essa parábola faz uma volta, você tem que saber aonde ela faz essa volta, né? Ou seja, onde é o ponto de vértice dela? Está aqui. Ah, está aqui outro ponto do vértice. Professor, qual a diferença de máximo e mínimo? Quando você fala da função quadrática, você está falando dos valores de y, todos esses valores de y, que poderão ser crescentes ou poderão ser para baixo, decrescentes, descendo. Tá? É óbvio que você já conhece isso, nulo aqui. Olha, quando x é esse valor, ela é nula, mas aí ela pode crescer, ela pode decrescer. Enfim, se ela aqui está descendo, esse é o mínimo valor do y, ó, esse valor aqui que é y, é o yv. Aqui você vai ter o xv. De novo, o par ordenado do vértice da parábola, que é o xv e o yv. Nesse caso aqui, eu diria que ele é mínimo. Ah, por que mínimo? Repara que y está diminuindo, ó, os valores do y, ó. Ela está descendo. Ah, professor, mas aqui começa a aumentar de novo. Perfeito. O mínimo que ele atinge é esse. Já esse aqui, ó, os valores estão subindo, aumentando de y, depois começam a diminuir os valores de y. Então aqui é o valor máximo que ela consegue atingir. Tá? Por isso que a gente chama de vértice máximo. Quem é o valor máximo? O valor máximo está aqui, ó, é o YV. O y é o valor máximo da parábola, ou seja, é onde a função é máxima. Ora, vamos imaginar que você está aí numa empresa, né, numa instituição bancária, avaliando a evolução de uma aplicação financeira. Ah, ela está crescendo essa aplicação. Chega a um ponto que ela não conseguiu mais crescer, ela cresceu. Se for em função de uma função quadrática, ela vai ter essa formação aqui, ó. A capitalização ou o investimento cresceu num ponto máximo, daí ela caiu. Tá? Então pode ser dessa forma aí, ok? A gente tem algo ligeiramente parecido com isso, que é o registro do batimento cardíaco, né, galera? Ele faz isso, ó, valor máximo do batimento cardíaco, ó, valor máximo, né? Uma certa comparação a gente pode fazer em relação a isso, tá bom? Então, resumindo essa primeira parte da nossa aula, né? Eu preciso de 2 pontos no mínimo para desenhar o meu gráfico, para que ele tenha um mínimo de proximidade com o real, né? Que seriam quais? Os zeros da função, que você já calculou muitas vezes, ó, usando a fórmula de Bhaskara, né? Claro que tem que calcular o delta primeiro. Então, esses zeros da função eu poderei ter 2 zeros, ou um só, ou nenhum. Isso tudo vai depender desse valor do delta aqui, que você já sabe. Bem, achei os zeros da função? Beleza, vou partir para o vértice da função, que é o xv e o yv. Você, nesse primeiro momento, não vai guardar essas fórmulas e não vai utilizar aqui, ó. Como é que calcula? É menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Achei o vértice, vou lá e marco o vértice da parábola. Galerinha, cada ponto dessa linha verde aqui, que é a parábola, cada ponto dela, tá? Qualquer um que você demarcar aqui vai ter sempre um valor para o x e um valor para o y. Sempre vai ter, tá bom? Feito isso, beleza. E de crédito, você ganha aí, galera, um terceiro ponto que eu não coloquei aqui, mas eu destaquei ele aqui, ó. É o valor do C, né? Destaquei ele aqui. O valor do C é justamente, ó, o valor do y, onde a parábola corta o eixo y, é o valor do y. Esse aqui é justamente o valor do C, né? Ok, esse ponto é o valor do C. O valor que você tiver aqui no coeficiente C vai ser o valor onde ela vai cortar o eixo y, tá? Então, na verdade, eu tenho aqui 3 pontos, 3 coordenadas, né? Os zeros da função, o vértice da parábola e o ponto C. Nesse caso aqui, isso aqui é y, tá?
mas é y. E o x? Ah, o x é 0. Tá bom? Isso aqui é um resumo, que se você se basear por ele, você vai montar tranquilamente um gráfico da função. Tá bom, galerinha? Vamos para o primeiro exemplo da aplicação disso aqui. Tá? Vamos ao primeiro exemplo, galerinha. Vamos montar o gráfico da função do segundo grau que aqui está. Tá bom? Então, tenho essa função do segundo grau. Já sei trabalhar muitas coisas sobre ela. Isso aí já vem de algum bimestre. E vamos lá. Então, primeiro passo, achar os zeros da função. Que lá no bimestre passado a gente chamava assim, ó, resolva a equação do segundo grau. É isso aí, achar os zeros da função. Ou, encontre as raízes da equação do segundo grau. Resolver a equação do segundo grau. É a mesma coisa que encontrar os zeros da função. Tá? Se você ainda não se tocou, os zeros da função... Está aqui o zero da função. Função é o y. Tá? Não pode esquecer disso. O y é o nosso objeto principal, é o tal do f de x que está aqui. Tudo isso aqui é a função. Aonde ela é zero? Aqui. Mas que valores do x aqui fazem ela ficar igual a zero? Então, o primeiro passo é resolver a equação do segundo grau. Eu tenho certeza que alguns de vocês já têm assim a noção de como fazer, como encontrar aqui aquela tal da história da soma e do produto, né, que vocês gostam muito de fazer. Aí resolvendo, vou me adiantar aqui, tá, galerinha? Você teria que resolver a equação do segundo grau, aí tu vai encontrar lá o seguinte, ó, você vai encontrar x1 igual a menos 1 e vai encontrar o x2 igual a 3. Repara bem, ver se não é isso aí, ó. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 menos 1 vai dar 2, sinal oposto, tá? Se não consegue fazer isso aqui de forma lógica, não tem problema, galerinha. Vai lá, resolve a equação do segundo grau, aí você vai encontrar o x1 e o x2. Bem, olha só, eu já vou anotar lá em cima, hein? Eu vou me organizar na tabela para não ficar perdido aqui na história. Já achei os zeros da função, ou seja, o x é menos 1, o x é 3, e como você fez, não são os zeros da função? Então, quando o x é menos 1 e o x é 3, o y é o zero, por isso que são chamados de zeros da função, tá bom? Já sei, né? Obviamente eu não tenho aqui uma malha quadriculada para marcar pontinho por pontinho, fazer divisão por divisão. Deveria até fazer 1, 2, 3, 4, para cá menos 1, né? Ok? Aqui seria o zero, obviamente. E aí, vamos lá, vamos marcar aqui logo os zeros da função. O primeiro ponto, x é menos 1, y é 0. Ou seja, se o y é 0, o ponto menos 1 vai ficar sobre o x. Bem aqui, menos 1, está aqui. Esse é o menos 1. Ao outro, 3 e 0. 1, 2, 3. 3 e 0. Então, esse aqui é o 3. Perfeito. Já tem, ó, já sei que a minha parábola vai ter a concavidade aberta para cima e vai passar aqui e aqui. Também sei onde ela vai passar aqui, né? Lembra que foi o último aspecto que eu toquei para você? O C. Olha quanto é que é o C. O C é menos 3. Então, ele vai passar aqui no Y, no menos 3 aqui embaixo. Vou marcar por último. Próximo passo, encontrar o vértice da parábola. Calculando o XV e o YV. Aí eu vou lá calcular o XV e o YV. Vamos lá. XV, professor, não sei de cabeça, isso não tem problema. Tá? Não tem problema, não sabe de cabeça, vamos calcular aqui, olha para cá. Menos B, quem é o B? O B é menos 2. Ah, então vai ficar mais 2, né, professor? Perfeito. Sobre 2 vezes, olha lá, 2 vezes o valor do A. 2 vezes 1, 2. Viu como é importante lá naquela primeira aula tu identificar A, B e C? Porque você vai sempre trabalhando com esses valores. E 2 dividido por 2 dá 1. Ora, já achei o XV. Vamos calcular o YV. Ó,
desse par, cadê? Opa, desse par aqui eu já achei o XV. O XV tá aqui, falta achar o YV. E aí, cara, se você resolveu essa equação, você andou calculando o delta, né? Tu calculou delta lá em algum momento onde você fez B ao quadrado, que deu 4, menos 4 vezes o valor de A e o valor de C, né? Que deu 12. 12 mais 4 deu 16. Ah, então aqui deu 16. Tá? Menos 16 sobre 4 vezes o valor do A. 4 vezes 1, 4. Eu não sei se eu fui rápido, né? Mas eu calculei aqui de cabeça o valor do delta, que você já deve ter calculado para resolver isso aqui. Você calculou delta. Então, o valor que você encontrou lá do delta vai ficar menos delta dividido por 4 vezes o valor do A. E aí vai dar o quê? Menos 4. Opa, já montei aqui, ó, o XV e o YV. Vou lá na minha tabela, vou guardar isso lá. XV é 1 e o YV é menos 4. Onde fica isso? Vamos marcar no gráfico. X é 1. Opa, 1 é bem aqui. E o Y é menos 4. Ah, vou marcar aqui. Eu vou dividir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, menos 4. Então, vamos lá, ó. Ó. Eu não posso nem tremer aqui, porque senão meu gráfico sai errado. Tá aqui. O meu terceiro ponto, minha terceira coordenada, já sei que ele faz isso, ó. Pronto, tá pronto para fazer o gráfico, para desenhar o gráfico. De quebra, vou botar aqui quem eu disse para você, que esse valor aqui, eu disse para você que ele é o Y, né? É o teu Y quando x for 0. Ele é o contrário daqui, né? Então, ó, o C... Cadê ele? É o menos 3. Vou botar lá na minha tabela. Menos 3 é o C, quando o Y é 0. Ora, então é bem aqui, menos 3, ó. O menos 3 é aqui. É esse pontinho aqui. Pronto. Agora, galerinha, deixa eu continuar aqui uma explicação. Se você quiser, ao longo do exercício, colocar mais valores para o x... Você pode ir adotando, substituir lá um valor para o x, você vai encontrar f de x, que é o y. Cada valor que você colocar aqui, você vai encontrar o valor para y. Você pode continuar fazendo isso. Aí teu gráfico vai ficar todo ele mais, digamos assim, mais criterioso. Vai ficar, ó, cada ponto que tu for encontrando, né? Ó, cada pontinho aqui que tu vai encontrando aqui, ó, seriam os valores do x e do y que você substituiu ali, ó. Ó, aí vai montando o teu gráfico, né? Óbvio que eu espertamente já fiz isso para poder, ó. Tremeu aqui um pouquinho. Ó. Tá aqui a minha parábola. Tá bom? Olha lá, o desenho da parábola ficou assim. É óbvio que ela continua aqui e os valores são esses. Tá bom? Ah, professor, a gente pode fazer, que nem a gente fez lá no estudo da função do primeiro grau, estudar o sinal da função, onde ela é positiva, onde ela é negativa? Pode. Não esquece que a função está aqui, ó. Aqui é 0. Onde ela é 0? Onde ela é nula? Você já calculou o 0 da função. Aonde o y ou f de x é nulo? Aqui, ó. Ou seja, ela é nula no menos 1 e no 3. Ela é nula aqui. Aonde ela é negativa? Repara. Daqui para cá, ó. Tudo aqui torna ela negativa. Então ela é negativa entre o menos 1 e o 3. Entre no menos 1 e no 3, ela é nula. Entre menos 1 e menos 3, tudo aqui ela é negativa, ó. Ou seja, para valores no intervalo desses dois aqui. Né? Qualquer valor de x nesse intervalo faz a função ficar negativa. E aonde ela é positiva? Ao contrário, ó. Repara aqui, ó. Para cima ela é toda positiva. Ou seja, do menos 3 para lá, ela é toda positiva. Do menos 1 para cá, ela é toda positiva também, ó. Positiva aqui em cima, negativa aqui embaixo. Então,
Visto esse gráfico, galerinha, agora é só você treinar. Óbvio, vai dar um errozinho, uma dúvida aqui, mas ó, segue o caminho que eu te expliquei. Depois, cara, quando tu já estiver dominando isso, tu pode até fazer de outra maneira. Mas a forma básica é essa: encontrar os zeros da função, né? Depois calcular o vértice da parábola, que isso é importantíssimo, tá? Encontramos aqui esse ponto, que é o vértice da parábola, né? E o valor do C você tem na própria parábola, na própria função, está aqui, menos 3, que é quando x é 0. Então aqui menos 3, quando x é 0. Aliás, me perdoe, né, que eu até coloquei errado ali na tabela. Aqui está certo, menos 3 e 0. Aqui é 0, perdão, tá? Aqui é 0 e menos 3, é o valor do y. Poxa, tu falou aqui, professor, que C é o valor do y. Tá, então isso aqui é y, quando x é 0. Perfeito. Tá bom, galerinha? Pode ser que tenha só um zero da função, aí a parábola vai tocar num ponto só. E curiosidade, né? Quando o delta for zero, o zero da função, a raiz ou o zero da função que você encontrar vai ser um só. Ele vai ser o próprio vértice da parábola. Tá? Então, toda vez que o delta for zero, eu sei que o valor que eu encontrar para o x vai ser também o vértice da parábola. Tá bom? Agora é exercitar, galerinha. Não tem outro caminho e é só você tentar fazer. Teve dúvida? Para, volta o vídeo, rever de novo e aí caminha. Tá bom, galerinha? Vamos exercitar agora aí.